Oi, pessoal. Hoje vamos ler Mateus 15, versículo 35. 32. E, chamando Jesus, os seus discípulos, disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Por um tempo, teve um tempo em que meu coração estava muito difícil. Ficando num lugar chamado Apocton, eu não tinha comida e eu estava bem difícil. Passar fome, não ter comida, isso era óbvio. Então, não tem por que ter tentação por causa disso. Mas o meu coração não era assim. Por que eu estou orando e Deus não está me dando comida? Imagina, passando fome por alguns dias. Imagina quão fortemente eu não orei. Outras coisas a gente pode aguentar facilmente, mas passar fome é mais difícil, né? Então, eu orei e Deus não estava me dando comida. Então, que coração eu tive? Eu acho que é porque eu não sou fiel a Deus, Deus me abandonou. Eu orei tanto, mas por que Deus não está me dando comida? Então, no meu coração, mais do que a fome, o que era maior? Eu acho que Deus me abandonou. Por acaso, vocês também já pensaram dessa forma? Então o diabo não procura só a mim, procura a todos vocês. Então, quando eu falo isso, as pessoas falam: pastora, também é comigo assim, também comigo acontece. Não é grande problema, mas é um problema pequeno. Então, Satanás fica dando que pensamento? Deus não vai te escutar, Deus te abandonou, Deus ele não liga para você. Eu já estava com fome, já estava sem força. Deus te abandonou. Deus não te ama. E assim, por causa disso, eu começava a pensar nas coisas erradas que eu havia feito diante de Deus. Você fez isso, isso e aquilo. Você não orou direito. Você gosta de dormir. Deus te abandonou. Eu já estava com fome. E ainda com esse tipo de pensamento, eu ficava mais sem força ainda. Então, eu fiquei muito difícil. Deus me abandonou. Deus não escuta a minha oração. Deus não escuta a minha oração e não me dá alimento. Deus não trabalha na minha vida. Então, esse tipo de coração me encheu. Então, quando eu pensei que Deus me abandonou, então, nada me dava força. E naquele tempo eu me lembrei dessa palavra que eu li hoje. É uma palavra que está em Mateus capítulo 15. Mas eu li essa mesma palavra em Marcos capítulo 8. Então, o que está escrito aqui em Marcos capítulo 8? Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Jesus estava junto com eles, mas eles também não tinham o que comer. Por quê? Eles estavam junto com Jesus e 3 dias eles ficaram sem comer. Tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. E depois está escrito o quê? E se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. Quando eu li essa palavra, dentro do meu coração surgiu tanta força. Eu pedi comida diante de Deus, então Deus não me deu, não porque eu cometi pecado, porque eu fiz alguma coisa de errado.
Mas não é que Deus ele me abandonou, que Ele está me dando essa dificuldade. Mesmo estando junto com Deus, com Jesus Cristo, eles passaram fome por 3 dias. Se eles despedir eles assim em jejum, eles vão desfalecer pelo caminho. Sabe o que eu agradeci lendo essa Bíblia? No livro de Marcos está um pouco mais detalhado. Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. No livro de Mateus não falam que essas pessoas vieram de longe. Mas cada palavra é tão gratificante diante de Deus. Quando a gente passou fome por 3 dias, Deus sabia, Jesus sabia. E Jesus sabia exatamente que a gente estava morrendo de fome. E Ele sabia exatamente que se Ele despedisse a gente dessa forma, a gente desfaleceria pelo caminho. Ele sabia que a gente havia vindo de longe. E o Senhor falou que jamais poderia despedir as pessoas dessa forma. Esse é o nosso Senhor. Ele sabe que eu estou passando fome. Ele sabe que eu estou sem força. Ele sabe que eu não tenho comida. Ele sabe que se me mandar assim embora, eu vou desfalecer pelo caminho. Ele sabe de todas as coisas. E eu pude enxergar exatamente o Deus que me conhecia. O Senhor, Ele me conhece exatamente, eu pude ver isso. Mesmo mesmo que eu tenha fome agora, o Senhor sabe. E se Ele sabe que eu estou com fome, por que Ele vai me deixar continuamente com fome? Porque eu preciso passar por essa fome. Por isso, mesmo o Senhor sabendo, Ele está deixando. Eu sendo desprezado, se as pessoas me xingando, as pessoas me perseguindo, se eu passo por tudo isso, é porque o Senhor acha que eu preciso disso. Para me dar Deus quer me tornar sábio. Então, para me tornar sábio, Ele vai me dar essas perseguições. Se Deus me tornasse maior do que um elefante, isso seria um problema? Se o Senhor me tornasse mais forte do que um leão, isso se tornaria um problema? Então, nada do que o Senhor faça não se torna problema. Porque nada se torna problema, Ele pode fazer todas as coisas. Então, mesmo que eu tenha problema, isso não se torna problema. Então, porque Deus quer me conceder graça, é necessário que eu passe fome, é necessário que eu também seja perseguido, é necessário que eu seja perseguido, é necessário que eu passe por dificuldade. Quando eu pensava dessa forma, o Senhor, realmente, Ele está me permitindo tudo isso porque eu preciso. Tem vezes que tudo está bem, está agradável, mas também teve muitas vezes que tive dificuldade. Mas quando eu me vejo, quando tudo está bem, está agradável, então meu coração fica arrogante, meu coração fica alto, fica estabelecido. Mas quando meu coração tem dificuldade, ele fica humilde. Quando a gente vê
em João capítulo 5, o enfermo havia 38 anos, ele passou por uma dificuldade por muito tempo. Então, quando Jesus Cristo falou, levanta-te, toma o teu leito e anda, a gente pode ver que ele facilmente aceitou essa palavra. E o comandante Naamã, porque ele era uma pessoa inteligente, sábia, então, quando ele escutou a palavra para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele não quis fazer. Ele falou, se mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, sua carne ficará limpa como uma criança. Os irmãos também não sabem disso. Mas diante de um problema, as pessoas que têm coração alto, até as coisas pequenas, eles querem fazer do seu próprio jeito e não querem quebrar o coração. Mas as pessoas de coração humilde, mesmo tendo dificuldade, elas querem... as pessoas que têm dificuldade de ter coração humilde não querem resolver do seu jeito. Então, essa época é muito difícil de ter uma boa vida espiritual. Antigamente, lá na Roma, eles colocavam os cristãos no Coliseu e os matavam. Então, principalmente lá na catacumba, né, eles matavam. Então, os cristãos não sabiam que era bom que tivesse aquela catacumba para eles. Eles viviam embaixo da terra. Não podiam enxergar o sol, viviam sem sol. Muitas crianças morriam. Eu também fui para a catacumba e eu vi, realmente é escuro, né? Era muito assim... Então, tem muitas pessoas também que ficaram fazendo turismo ali por conta e quase morreram porque se perderam. Então, o que é a catacumba? O que está escrito ali? Vocês jamais andem sozinhos. Vocês têm que andar com a gente. Se você andar sozinho e se perder, então você vai ter um grande problema. Você pode se perder por uma semana ali dentro e não acha o caminho de saída. E eles viviam nesse tipo de lugar. Eles eram controlados em toda a sua vida. Então, quando o nosso coração fica arrogante, então, até uma coisa pequena que eu quero fazer, eu não consigo quebrar esse coração. Mas se o nosso coração fica baixo, então é muito fácil de quebrar o nosso coração. Então, frequentemente, para abaixar o nosso coração, Deus nos dá dificuldade, nos dá fome, nos dá problema. Jesus Cristo estava com eles, junto com eles por 3 dias. Ele podia transformar pedra em pães. Porque com 5 pães de cevada, ele alimentou 5.000 homens. Ele podia ter distribuído tudo e sobrado um. Aí depois ter distribuído e sobrado mais um. E distribuído mais e sobrado mais um. Então, não se tornaria problema, né, alimentar todos eles. Mas porque por 3 dias Jesus Cristo fez eles passarem fome. Porque por 3 dias deu dificuldade para eles. A gente não compreende. Mas eu penso que Jesus Cristo não transformou a pedra em pão porque ele não tinha poder. Não é porque faltava poder em Jesus que ele não transformou. Mas com certeza, Jesus é o Deus Todo-Poderoso. E ele deu felicidade, alegria, deu diversão na nossa vida. De vez em quando, no nosso coração, ele dá dificuldade, dá problema, ele dá angústia. E às vezes, a gente tendo dificuldade, a gente tendo vida espiritual, a gente fica tão feliz. Mas as pessoas que querem fugir dos pequenos problemas que sejam, eles têm problema na vida espiritual. Porque Satanás sempre nos tenta, sempre nos engana. A gente pode errar, a gente pode ter dificuldade. Então, isso é o ser humano. Antes, a gente ficava muito agradecido diante de Deus pelas dificuldades que a gente tinha.
Então, no mês de outubro, a gente ganhou lá num concurso Libader, a gente ganhou o primeiro lugar, né, o Coral Graças. Os irmãos ficaram muito felizes. Então, o Coral Graças, eles cantaram que deu muita felicidade para as pessoas. E agora, o Coral Graças fazendo cantata de Natal nos Estados Unidos. Lá em Los Angeles vieram 7.000 pessoas. Ontem a gente fez o concerto em Miami. Quase vieram 9.000 pessoas. Fizemos a apresentação por 2 vezes. Então, isso está dando um grande barulho nos Estados Unidos. Mas o problema, né, que o Coral Graças cantou bem, fez uma boa apresentação. Mas é que entre o segundo e o terceiro ato, nós pregamos a palavra. Nós pregamos por 25 minutos. E pregando a palavra, muitos audientes escutam a palavra, ficam felizes e acabam ganhando a certeza da salvação. Isso é muito gratificante. Quando eu orei diante de Deus, teve vezes que Deus me deu o alimento. Teve vezes que eu orava, mas que teve vezes que Deus não me respondia a oração. Nesses momentos, meu coração ficava em tentação, difícil. Se eu precisar, Deus vai me dar. E se tiver difícil, Deus vai me dar dificuldade para eu abaixar meu coração. E quando eu vi Deus trabalhando dessa forma na minha vida, eu me assustei e fiquei muito agradecido. Deus está vivo e está junto conosco. Ontem eu falei sobre João capítulo 21. Em João capítulo 21, Jesus Cristo, ele morreu e depois de 3 dias ele ressuscitou. E o Simão Pedro foi até o túmulo de Jesus e viu Jesus vivo. E quando os discípulos estavam juntos, Jesus apareceu. E o Tomé não estava naquele lugar. E assim apareceu Tomé. Nós vimos a Jesus. E Tomé riu. Eu não acredito nisso. Só quando eu mexer na ferida da mão dele, onde foi furado, só se eu mexer na costela dele que eu vou acreditar. E depois, o que aconteceu? Jesus apareceu para Tomé naquele lugar. E Jesus chamou Tomé e falou: você mexe aqui na minha costela. Você olha aqui a minha mão. Tomé também acreditou que Jesus ressuscitou. Mas, em João capítulo 21, versículo 7, quem é que aparece? O Simão Pedro. E também apareceu Simão Pedro, apareceu também Tomé, Natanael e também outros 2 discípulos. E eles se reuniram ali. Pedro, Tomé, os 2 irmãos de João, Natanael e também mais 2 irmãos. Então 7 pessoas estavam ali. Mas eu procurei por todos os lugares o que eles conversaram, mas não achei nenhum lugar. O que será que eles conversaram? Mas não está escrito em nenhum lugar o que eles conversaram. Eu acho que eles não falaram nada que prestasse. E depois Pedro falou: por isso, eu estou indo pescar. Porque eles estavam desesperançosos que eles falaram que iam pescar.
Os discípulos também, seguindo, falaram, eu também vou pescar. E foram para Eles foram pescar, mas não pescaram nada. E depois de madrugada, Jesus Cristo veio e falou, lança a rede à direita. E eles pegaram um monte de peixe. E aqui aparece a conversa de Jesus com Pedro. Então, eu pensei sobre o que aquelas 7 pessoas estavam conversando. Quando que eles estavam conversando? Depois que Jesus Cristo ressuscitou. Então, foi depois que eles viram Jesus Cristo ressuscitado. Então, por que eles estavam sentados ali? Jesus Cristo ressuscitou. Vamos ter que voltar para nossa casa e falar o que aconteceu. Nós temos que sair e proclamar isso. Os discípulos não fizeram isso. Os discípulos ficaram com medo. E mesmo sabendo que Jesus havia ressuscitado, eles não tinham força. Então, eu vi o coração de Simão Pedro. E Jesus se encontrou com ele no mar da Galileia. Ele pescou a noite inteira, mas não pescou nenhum peixe. Jesus entrou no barco de Pedro e pregou para a multidão. Depois que ele pregou para a multidão, depois ele falou para Pedro, lançai as suas redes lançai as suas redes ao largo. E pela primeira vez o Pedro viu o poder de Jesus. Ele se assustou. Ele pegou muitos peixes. Então, naquele momento, Pedro viu quão grande é Jesus. Ele viu também que Jesus transformou a água em vinho. Onde quer que Jesus Cristo fosse, ele fazia um milagre. Ele curou a enferma havia 38 anos. Ele curou o cego de nascença. Ele alimentou 5.000 homens com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ele acalmou o mar. Ele andou sobre o mar. Todos os trabalhos de Jesus eram surpreendentes. Mas no coração de Pedro, pouco a pouco Jesus Cristo começou a crescer. Mas no final, na última ceia, Jesus Cristo falou, todos vocês me abandonarão. E naquele tempo, porque Jesus era muito grande no coração de Pedro, não tinha como Pedro abandonar Jesus. Todos podem te abandonar, mas eu não vou te abandonar. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. No coração de Pedro, porque Jesus era muito grande, jamais ele pensou que ele poderia fazer isso. Mesmo que eu morra com o Senhor, eu não vou te negar. Eu não vou negar o Senhor. Mesmo que eu morra com o Senhor, eu não vou te negar. No coração de Pedro, ele tinha esse tipo de coração. Eu jamais vou te negar. Naquela noite, ele foi orar lá no Monte Genezaré, no Monte Getsemane, e ele viu Jesus Cristo sendo pego. E Pedro seguiu a Jesus. E Pedro se assustou. Até agora, o Jesus que ele havia visto, esse Jesus que ele via agora era muito diferente. Todo problema que havia, Jesus Cristo resolvia. Mas Jesus Cristo não estava conseguindo resolver aqueles soldados. Ele viu aquele Jesus que carregava a cruz. Ele viu aquele Jesus sendo um Jesus muito fraco. Ele desmaiou carregando a cruz. E carregando novamente a cruz, desmaiou mais uma vez. Ele foi chicoteado. Ele não sabia bem a vontade de Jesus de nos salvar. Por isso, Pedro, ele viu a fraqueza de Jesus. Ele ficou muito chateado. Ele andou sobre o mar. Ele salvou, ele ressuscitou Lázaro, que estava fedendo e estava podre, estava morto. Mas como ele pode ser tão fraco assim? Ele, só de carregar essa cruz, ele desmaia.
Ele não consegue resolver esse problema. E está sendo crucificado. E ele viu Jesus Cristo sendo crucificado e morrendo. Até agora, no coração de Pedro, aquele Jesus que era tão grande, o Jesus que refletia agora, era um Jesus Cristo muito pequeno e fraco. Pedro escutou que Jesus ressuscitou e ele viu Jesus Cristo ressuscitado. E quando ele viu não o Jesus grande, mas o Jesus fraco, e por acaso esse Jesus vai poder resolver esse problema? Será que eu vou poder acreditar nesse Jesus? E Jesus Cristo ressuscitou. Mas no coração de Pedro, Jesus apareceu como um ser muito fraco. Ele viu Jesus como um ser que não poderia resolver a sua vida. Ele enxergou Jesus como um ser que não podia resolver seus problemas. Não só com Pedro aconteceu isso, mas no coração de muitas pessoas. E elas estão olhando para Jesus fraco. Jesus não vai conseguir resolver meu problema. Jesus não vai poder me ajudar. Então, estão sentados sem força, acabam se tornando nesse tipo de pessoa. Jesus se encontrou com Pedro novamente no mar. Quando Pedro escutou, apacenta as minhas ovelhas, naquele momento, Pedro abaixou seu coração. Tem pessoas que Jesus é fraco. Tem pessoas que no coração Jesus é grande. Dependendo disso, a fé é estabelecida. Muito obrigado.